Boa tarde. Hoje iremos apresentar o artigo TI Verde, Eficiência Energética de Data Center de Serviços de Redes Sociais Online. Este artigo tem como autores Dejan Martins Conceição, especialista em Administração e Segurança de Sistemas Computacionais pela Faculdade Estácio, Belém, Liz Regiane Berner, doutora em Engenharia de Produção e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT Rio de Janeiro, professor Fernando de Assis Rodrigues, doutor em Ciência da Informação e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Estado do Pará. Com a demanda por capacidade de processamento e armazenamento cada vez maior, os data centers têm se tornado cada vez mais importantes, pois estes locais centralizam toda a infraestrutura de hardware e software, diminuindo assim os custos com aquisição, implementação e manutenção. Sendo assim, se faz necessário pensar na relação entre a sustentabilidade e a eficiência energética dos data centers. Dentre os data centers, destacamos os data centers utilizados pelas instituições detentoras dos serviços de redes sociais online. Estes locais são onde essas empresas armazenam os dados de seus usuários e de suas aplicações. Com isso, se faz necessário o pensar na eficiência energética desses locais. Este é o objetivo principal dessa pesquisa, tratar da sustentabilidade, do atendimento à Agenda 2030 e de como as instituições detentoras dos serviços de redes sociais têm tratado esses temas. Procedimentos metodológicos. Para esta pesquisa, utilizamos a base de conhecimento Google Escolar e o mecanismo de busca Google. Utilizamos também as palavras-chave Google Data Center, Green IT, Data Center, Facebook Data Center e Twitter Data Center. Como amostra, utilizaremos as empresas Alphabet, Meta Inc. e Twitter Inc. As informações analisadas nos relatórios dessas empresas estão disponibilizadas nos sites oficiais das mesmas e as demais informações foram encontradas nas plataformas de busca. Ecoinovação e TI Verde. Para Kempis e Reining, a ecoinovação é uma das possibilidades de atendimento à parte das metas da Agenda 2030. Nesse sentido, a associação entre inovação e meio ambiente pode ser um fator-chave para a diminuição dos preços dos produtos, a diminuição de emissões de gases de efeito estufa e a criação de novos mercados para produtos ambientais. A difusão da tecnologia da informação e comunicação e das redes de comunicação tem alterado o comportamento da sociedade. Esta sociedade demanda por cada vez mais conexão. Os serviços que antes eram feitos de forma física, forma presencial, hoje em dia estão cada vez mais conectados, estão cada vez mais interligados de forma digital. E essas transformações têm causado as demandas grandes por data center, por estruturas que consigam comportar estes serviços. Contudo, é importante salientar que essas mudanças ainda são algo muito recente e que precisam de um pouco mais de tempo para surtir um efeito desejado. É importante também promover o desenvolvimento sustentável, a disseminação da tecnologia de forma igualitária e o aumento da produção científica e dos setores de tecnologia da informação. Esses são pontos essenciais para atender os objetivos do desenvolvimento sustentável. A preocupação com o meio ambiente pelas instituições de tecnologia da informação é denominada TI Verde. A TI Verde foi contextualizada como prática de utilizar recursos de computação de forma eficiente e sustentável, enquanto se mantém ou se aumenta o desempenho e reduz a emissão de dióxido de carbono, principalmente durante o processo de resfriamento e de utilização de equipamentos de um data center. Energy Star 2021, Armon, Hawkins 2009 e Root 2009. Esse conceito surgiu em 1992, quando a Agência de Proteção Ambiental americana lançou o programa Energy Star, programa que estabelecia especificações para eficiência energética de computadores e monitores inicialmente. Os serviços de redes sociais online são parte integrante das instituições de tecnologia da informação. Tem como objetivo o interrelacionamento entre usuários ou referenciados, termo utilizado para definir aquelas pessoas que não possuem perfil em uma determinada rede social, porém possuem algum tipo de dado pessoal nessa rede.
Ou seja, mesmo os cidadãos que não utilizam diretamente o serviço de rede social online podem possuir dados armazenados nesses serviços, como uma fotografia, uma celebração em que o referenciado participou. Isso demonstra a quantidade de dados que está armazenada nesses serviços. Os dados que são compartilhados pelo usuário no momento em que aceitam os termos de uso ficam armazenados em um dos diversos sistemas gerenciadores do banco de dados dessas instituições. Podemos definir então de maneira simples os data centers como locais onde encontram-se grandes quantidades de computadores, que são chamados de servidores, onde esses servidores armazenam e processam grandes quantidades de informações. Além dos servidores, existem outros equipamentos de tecnologia nesses centros que são responsáveis pelo processamento de toda a informação. Essas informações armazenadas dentro desses data centers são responsáveis pelo funcionamento de grandes empresas, tais como a Amazon, o Facebook, o Twitter, o Google. E essas informações dependem de cada vez mais um nível de infraestrutura eficiente e ecologicamente correto. O consumo de energia aumentou 4% em relação ao período 2010-2014, o que é uma mudança significativa em relação ao aumento estimado em 24% entre 2005 e 2010. Com base nessas estimativas, a taxa de crescimento dos servidores em 2016 ficou em 3%. Segundo informações estatísticas produzidas pelo Statista, os data centers tradicionais diminuíram globalmente sua demanda de energia elétrica, cerca de 97,6 TWh em 2015 para cerca de 50 TWh em 2019. E uma previsão indica que o número chegará a 33 TWh em 2021. Por outro lado, os data centers em hiperescala dobraram sua demanda de energia no mesmo período de tempo. Nesse sentido, apesar da eficiência energética do data center ter aumentado, a quantidade de novos data centers criados acaba aumentando a demanda por energia elétrica. Portanto, modificar a forma como as instituições atuam é essencial para se pensar continuamente no consumo sustentável de energia elétrica. Entretanto, pesquisas do Uptime Institute mostram que, apesar dos esforços dessas instituições, ainda há muito a ser feito em relação às estratégias de eficiência dos data centers, que é medida através da eficácia no uso de energia, entre outros indicadores. Segundo o relatório Global Data Center Survey, pesquisa global de data center, no ano de 2021, a média anual de eficácia de um grupo de data centers analisados foi de 1,57%, o que significa que as funções da instalação de data center adicionaram quase 60% ao uso de energia para a tecnologia da informação, demonstrando a manutenção dos valores relativos à eficiência em torno de grandes centros de dados. O crescimento global da capacidade do data center levou a um maior levantamento do uso de recursos por cliente, grupos de pressão, mídia e, mais recentemente, formuladores de opinião política. A sustentabilidade ambiental do data center agora é uma preocupação para executivos mais seniores e também para mais fabricantes de equipamentos de data center, alguns dos quais estão respondendo e mudando suas abordagens de produtos. Alphabet Inc. Segundo o seu relatório, a instituição tem a sustentabilidade como um dos valores fundamentais desde sua fundação, e a cada ano vem desenvolvendo técnicas que melhorem o desempenho de seu data center, serviços e ferramentas desenvolvidas. Segundo o relatório ambiental de 2020, em 2007 o Google se tornou a primeira instituição de grande porte a ser neutra em carbono, e em 2019 completou 13 anos dessa neutralidade. Meta Inc. Em 2018, a Meta Inc. definiu como alvo atingir 75% de redução absoluta nas emissões operacionais de gases do efeito estufa e apoiar operações globais com 100% de energia renovável até o final de 2020. Twitter Inc. Em 15 anos de atuação, esse é o seu primeiro relatório. E, neste relatório, ela cita, entre outros, a parceria com a Cool Effect, uma organização sem fins lucrativos com sede na cidade de Green Bay, no estado da Califórnia, que realiza projetos para reduzir emissões de carbono, como o processo de compensação de emissão de poluentes pelo data center. Considerações finais. Os relatórios publicados por instituições especializadas no tema data center demonstram compromisso com a diminuição no uso de energia por parte das instituições detentoras do serviço de redes sociais online.
já que o menor consumo de energia elétrica nos data centers se reflete diretamente na diminuição dos custos de operação e de recursos ambientais empregados na geração de energia.